Bom, finalizando a questão do afeto, para que possamos ter uma percepção ampla, no sentido amplo da palavra afeto, que ela abrange um outro aspecto. Na psicanálise, o ponto de partida, sem dúvida nenhuma, é o complexo de Édipo, porque no complexo de Édipo, a criança, na faixa de 4 meses, não tem consciência do próprio corpo. E se a criança não tem consciência do próprio corpo, ela não tem contato com esse afeto. Ou ao contrário, né? Pode-se dizer que para ter contato com esse afeto, você tem que ter consciência do próprio corpo. E exatamente nesse ponto, aos 4 meses, a criança tem consciência primeiro, antes, do corpo da mãe, não do próprio corpo. Então, se você observar uma criança de 4 meses no berço, ela sabe pegar objetos e puxar objetos. Mas se o braço da criança cai, ela vira a cabeça imediatamente procurando o próprio braço, porque ela não sabe, ela não conhece o seu próprio corpo. Se você puser uma criança de 4 meses diante de um espelho, ela vai ver a imagem do espelho como se fosse de uma outra criança. Então, esse é o ponto inicial, o núcleo da psicanálise, exatamente no complexo de Édipo. E aqui está o texto, né, escrito por Sartre, né, o Freud. Né, o Sartre é um filósofo francês, existencialista, é o criador da psicanálise existencial, explicando exatamente essa questão. Né? Então, a criança ela tem antes a percepção do corpo da mãe. Né? Como está escrito bem no final ali, assim a percepção do meu corpo situa-se cronologicamente depois da percepção do corpo do outro. O que vem a ser a frase do Nietzsche, né, o filósofo alemão Nietzsche, quando diz que o você vem antes do eu. Então, é esse exatamente o ponto. Por quê? Porque a criança, enquanto ela se percebe no corpo do outro, no caso da mãe, ela está alienada. Ela não está em contato consigo mesma, ela não está em contato com o próprio afeto. E aí o pintor belga René Magritte pinta esse quadro que para mim é o mais didático, né? Para ilustrar a ideia do complexo de Édipo. Né? Existe uma reciprocidade entre a mãe e o filho, em que a mãe se percebe no filho e o filho se percebe na mãe. O que é um equívoco, porque os dois estão alienados. E aqui é que entra o ponto que vai distinguir, discernir essa questão do afeto, quando entra o Freud com as duas pulsões, chamadas Eros e Thanatos. Então o que tem que haver aí, na verdade, é uma ruptura, uma cisão entre os dois, para que cada um se perceba, né, para que tenha uma percepção de si, não só a percepção de si mesmo, sobre o próprio corpo, mas entrar em contato com esse afeto que independe do outro, do mundo, que é o mais importante. Então aí aqui aparecem as duas pulsões, que elas na verdade há uma fusão entre essas duas pulsões. Então, quais são essas duas pulsões? Eros, que busca conexões, a pulsão Eros, e a pulsão Thanatos, ao contrário, busca ruptura, para que a pessoa volte a ser o que ela é de uma forma completa. Mas aí também tem outra questão, que é justamente onde começa o problema. Esse texto é do Jung, mas o que entra ali na questão é o superego, a questão moral que prende a criança da mãe e vice-versa, né? Ou que prende o indivíduo a outro e vice-versa. Porque, sem dúvida nenhuma, afinal de contas, é a realidade moral que decide infalivelmente entre a saúde e a doença. Então, não existe escolha, ninguém é obrigado, não existe possibilidade de você deixar de ser aquilo que você é
ainda complementando Jung mais uma vez, quando ele diz que somente o que somos pode nos curar. Então essa ruptura não é uma questão de opção, né? É uma questão obrigatória. E tem uma frase do Freud também interessante, quando ele diz que a todo ser humano é dada a tarefa de se libertar do complexo de Édipo, desse equívoco, né? Dessa fusão equivocada. E se o indivíduo fracassa nessa demolição, destruição do complexo de Édipo, ele se torna um neurótico e caminha nas trevas até o final da vida. Inclusive a palavra Édipo, né, grega, o significado é pés inchados, justamente a dificuldade do indivíduo de caminhar na vida. Bom, e aí entra esse fator do superego moral, que acaba gerando outra questão também muito importante na psicanálise, que é o sentimento de culpa, né? Em necessidade de punição. Na verdade, são dois. Freud aborda esses dois pontos, que vem a presença aqui do superego, que é a questão moral, o medo de você. Como é que eu vou dizer aqui? De você fazer uma conversão radical, né? E ser punido. E ser punido por isso. Para ilustrar então aqui a ideia, o Eros, voltando aqui, aí que está, agora sim, agora nós temos aí o afeto completo, né? O Eros, quando você faz investimento afetivo nos objetos externos, existe uma conexão, uma relação, você se percebe no objeto, mas existe uma outra pulsão chamada Thanatos, ao contrário, busca a ruptura, uma cisão, para que você volte a ser aquilo que você é. Tá? Então são esses duas pulsões, dois movimentos internos. Ou qual deles é o ameaçador? Qual deles é o que causa angústia e ansiedade? Thanatos. Thanatos. Essa é a etiologia, a origem dos transtornos, todos os transtornos mentais. Físicos, também, doenças, né? Não só tem a psicossomática também, que vai explicar várias patologias. E terminando a explicação do Freud, né, que ele usa uma ameba como exemplo, né, que seus pseudópodes, né, falsos membros, que a ameba muda a sua forma para alcançar, vamos dizer aqui, objetos, e recua, retrai os membros para voltar à sua forma original. Então são esses dois movimentos. O correto é o equilíbrio entre esses dois movimentos, né? Então essa é a questão do afeto. Esse é o afeto que está por trás de tudo, de todos os outros, de todos os sintomas.